Carlinha? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito esse convite. De Uma nada. honra, uma honra ter você aqui, Carlinha. O prazer é meu querido. Bom, vamos começar então, galera. Peço desculpa mais uma vez, porque eu tinha esquecido de mandar o link para a Carlinha. A culpa não foi minha. Não foi dela, ela não notou nada. Foi o coach que esqueceu mesmo. Aham. Mas que bom que deu certo. Obrigado por todo mundo aí que está participando. Então, eu acredito que o pessoal vai entrando aí, né, conforme a gente for batendo um papo. Mas em respeito à galera que está aqui já, né, que entrou no horário, a gente já vai dar início. Certo? Então, que vocês possam absorver muito do conhecimento que ela tem. Ela vai se apresentar aqui para vocês, mas eu tive o prazer, né, de estar ao lado dela aí numa fase que ela foi atleta, né? A fase que ela era profissional sempre existiu, então eu sempre acompanhei ela colocando em prática tudo aquilo que ela ensinava para os seus pacientes, para os atletas que ela atendia, e tive o prazer de ser o treinador dela também por alguns anos, né? Tanto da corrida quanto de personal mesmo. Personal. Então eu absorvia muita informação naquele tempo e era muito, muito bom. E que vocês possam aproveitar demais, viu, desse momento. Alinha, vamos deixar uns 10, 15 minutinhos no final para a galera aí tirar algumas dúvidas que eles Sim, tenham, tá? E aí a gente vai desenrolando aqui, tá bom. seguindo aquele roteirinho lá. Certo? Mais uma Certo? vez, muito obrigado, meu querido. De nada, meu querido. Quer que eu me apresente? Por favor. Bom, eu acho que é legal contar que eu fui atleta amadora, né? Eu acho que é legal ter sido atleta amadora para cuidar de atletas amadores e mesmo de atletas profissionais. Eu acho que isso é um diferencial do meu trabalho. Eu vim da natação, nadei desde pequena e eu comecei a fazer triatlon com 18 anos. E fui até os 40, então boa parte da minha vida foi nadando, correndo e pedalando. E eu amei, assim, foram momentos da minha vida super especiais. Fiz 2 Ironmans, fiz 7 70,3 numa época que, e não quero ser aquela chata que fala, na minha época era diferente, mas numa época onde não era tão comum tantas mulheres, eu acho que esse número foi crescendo muito. Eu lembro de ser uma das poucas mulheres no início ali de tudo e ver muitas meninas, né, treinando foi muito legal ao longo do percurso. E eu me formei em psicologia, sempre quis trabalhar em psicologia do esporte, então eu fui trabalhando com atletas amadores no início para depois parar lá no Comitê Olímpico Brasileiro e tô lá desde 2012, já fui para as últimas 3 Olimpíadas, estou participando desse ciclo para os atletas que vão para as Olimpíadas de Los Angeles. E hoje em dia eu tenho um time, uma equipe, que é a Cada Uma é Uma, de psicólogas, e junto com a Tati a gente montou a Cada Uma, que é esse lugar para a gente falar e cuidar da mulher que faz atividade física. Então, também trabalho com homens e atendo vários meninos, sejam atletas profissionais ou amadores. E sou mãe de atleta, né? Meu filho, na verdade, já fez até transição de carreira, porque ele já foi atleta e já está aposentando. Meu filho jogou bola, estudou nos Estados Unidos, jogando bola, se formou lá, voltou para o Brasil esse ano. Então, muito do meu trabalho, eu trabalho muito com pais de atletas também, com atletas jovens, faço orientação de pais, capacito professores e treinadores e trabalho com atletas que querem melhorar a sua performance. Então, cuidando da saúde mental, de todas as habilidades mentais aí dos atletas para atingir os seus melhores desempenhos aí da vida. Muito bom. Olha aí, pessoal, tá vendo que é muita experiência aí para compartilhar com a gente, né? Nortear a Carlinha, a gente fala muito sobre a performance aqui, Carlinha, de forma pessoal, né? Então a gente não vê essa performance com nenhum sarrafo específico, sabe? Uhum. A gente sempre está atrás realmente do melhor que a pessoa pode fazer. E a gente entende que
cada ser humano é único e que todos têm um grande potencial a ser explorado, né? Só que muitas vezes, pelo nosso background ou pelo meio que a gente está inserido, né? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba colocando, né, uma pressão em um ambiente que não deveria ter no nosso contexto, né? Que nós temos a nossa profissão, né? Nós temos o trabalho do dia a dia, as contas para pagar, e não dependemos do esporte para viver, né? Nesse Mas a sentido. gente quer ir bem, né? Exatamente. É performar, né? Então, justamente a ideia do bate-papo foi justamente para, né, a gente trazer aí o seu conhecimento, né, toda essa experiência que você tem, para tentar deixar ainda um pouquinho mais leve essa jornada de todos nós aqui, né? De maneira que a gente pode ir bem, né? Mas de uma forma gostosa, de uma forma leve, Então, fala né? com os Ponderada, enfim. É aí que a gente vai tentar entender aí qual que seria esse caminho. Sim, eu acho que eu brinco, Roy, que é mais difícil cuidar de atleta amador do que atleta profissional, tá? E olímpico. Porque o atleta olímpico, ele tem um foco e a gente trabalha, e é o trabalho dele, ele ganhar a prova e ser campeão. O amador, ele tem que cuidar do filho, da casa, da profissão, e às vezes não tem hora para descansar e ele quer performar. E às vezes é muito interessante, mas assim, por exemplo, o atleta olímpico e profissional, ele pede off, ele pede férias, e o amador não tira off. Então, é muito mais difícil trabalhar com o amador, porque o amador quer ir bem em tudo, ele tem uma vida muito mais cheia de funções, ele não quer descansar quando talvez ele tenha que descansar mais do que o atleta profissional, porque ele tem sobrecargas na vida, e ele ainda quer ir super bem. Então, e eu entendo que todo mundo quer ir bem, eu também queria bem quando eu competia, né? A gente quer melhorar, a gente quer fazer o nosso recorde pessoal, mas eu acho que como amadores a gente tem que lembrar que a gente tem vida. Muitas dos atletas aqui ficam sentados o dia inteiro, né? Não tem power nap que nem tem os atletas profissionais. Às vezes não tem nem o tempo de almoçar direito. E a gente fica preocupado com a performance quando a performance ela é construída por muitas variáveis. E não é só o treino. É sobre treino, é sobre descanso, é sobre meu nível de motivação, meu nível de cansaço, de estresse, de tudo que está vivendo na minha vida. Então, eu acho que quando a gente escolhe performar bem numa competição, a gente tem que considerar que pratinhos que a gente vai deixar de rodar. Né? Então, se eu quero fazer o meu melhor Ironman da vida, eu não vou ser a melhor esposa e a melhor mãe nos próximos 4 meses, porque eu vou ter que me dedicar muito para treinar as 3 modalidades e o volume que vai me exigir. E aí eu tenho que encarar essa realidade de o que eu vou priorizar e o que não vai sair tão bem feito, porque é impossível a gente ser 100% em absolutamente tudo que a gente faz, apesar da gente querer buscar esse lugar, né? Mas esse lugar, ele leva a gente para um possível burnout, ele leva a gente para lesão, ele leva a gente para esse lugar de insatisfação do tempo inteiro. Eu não estou satisfeito porque nada do que eu estou fazendo, eu estou entregando o meu 120%. Então, o esporte é tão importante, ele é tão legal na vida das pessoas, que eu fico pensando o quanto que a gente pode potencializar e usar ele da melhor maneira. E nem sempre entregar o tempo mais rápido é o que a gente precisa. Por exemplo, quando chega para mim um atleta amador, ou mesmo, principalmente um atleta amador, que está com alguma questão, que está chateado com alguma coisa, lesionado, a gente olha para a atividade física como um componente para trabalhar e melhorar a saúde mental dele. Não é mais sobre resultado no treino, é sobre esse treino trazer prazer, bem-estar e saúde emocional. Quando ele sair desse lugar de vulnerabilidade emocional, a gente pode voltar a pensar em melhorar pace, resultado e etc. Né? Porque o esporte ele é uma ferramenta que a gente usa para a nossa vida, para melhorar a motivação, bem-estar físico, emocional, para a gente entregar mais performance, mas a gente não pode descolar ele da vida, do ciclo e do contexto que a gente está. Então, se eu estou com uma criança de 3 anos em casa
eu tenho que considerar que vai me dar mais trabalho, que talvez eu não durma tão bem à noite, que isso vai impactar na minha performance e que quando essa criança crescer, eu vou ter mais tempo para dormir, eu vou poder investir mais na minha maratona do que eu estou investindo agora e quem sabe competir provas menores caiba nesse contexto, né? E por isso, quando você fala desse olhar individualizado para a performance de cada um, é importante. Porque pode ser super legal correr maratona, mas será que é legal correr maratona no momento da minha vida agora? Ou será que 10 quilômetros faz mais sentido? Né? Então, eu acho que quando a gente fala em performance, a gente tem que olhar individualmente para a nossa vida e o que a gente quer entregar de performance, né? E todas as áreas que a gente tem que entregar performance na vida e como equilibrar tudo isso, né? Então, quero performance no treino, como que está a minha vida fora do treino, o quanto que ela me ajuda a entregar performance no treino, né? Eu tenho tempo para descansar, para comer direito, para dormir direito, vou ter cobranças externas ou não, e isso vai influenciar no meu treino, né? Para a gente conseguir usar o esporte a nosso favor e se realizar através dele. Eu falo muito sobre isso, Carlinha, bastante, porque, né, a gente percebe que está há alguns anos nessa jornada aí, e esse equilíbrio é fundamental para essa consistência, para você, né, ficar saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente, durante esse processo, né? Então, se você realmente está olhando não só a performance através do resultado, mas da sua maturidade, da sua evolução, da sua resiliência, talvez você esteja performando, né? Você não está com o seu melhor tempo, mas você está com a sua melhor performance para essa realidade, entendeu? Não é mais ou menos por aí? Sim, você sabe que a Tati, que é minha sócia, ela fala, nem tudo é sobre números. Às vezes, performance é sobre outra coisa. Eu tô dormindo melhor, eu tô me sentindo melhor, eu tô uma pessoa melhor, eu tô mais feliz, eu tô mais animada, eu tô mais, sei lá, madura. O meu tempo nem tá o melhor, mas assim, opa, tô ganhando tantas outras coisas, né? Eu acho que quando a gente amplia essa possibilidade do treino trazer mais vantagens para além da entrega do número, né? A gente vai tirando tudo que o esporte de fato pode trazer para a gente. E eu acho que tem uma coisa importante que é legal de estar falando aqui para todo mundo, que é da mesma assessoria, que é o senso de pertencimento. Então, como ser humano, a gente precisa se sentir pertencendo a comunidades, a grupos e a tribos. E o fato de fazer parte da tribo da corrida, da tribo da EQ, da tribo do Ibira, da tribo, isso faz a gente se sentir parte de algo. Isso para o ser humano ele é vital. Quando isso vira um problema? Quando esse grupo começa a ditar o que eu preciso para fazer parte desse grupo. Se você não tem maratona para baixo de 3, você não está nesse grupo. Aí eu começo a achar que para fazer parte desse grupo eu tenho que ter aquele pace. Né? Então, acho que por isso que o nome dessa assessoria ela é tão importante, porque não é sobre sub 3, é sobre o equilíbrio. Né? Então, o quanto que eu posso fazer parte de um grupo que tem pessoas que parecem comigo, que vão entender o que eu falo, os meus desejos, que vão curtir a mesma coisa que eu curto, e isso é muito humano, né? Se sentir parte disso. E tá tudo bem quebrar recordes e chegar em primeiro lugar. Eu também adoro, sou mega competitiva. Não me chama para passear ou para só participar. Se eu me inscrevo em alguma coisa, é para ir bem. Mas, de novo, para ir bem junto com pessoas que fazem parte do meu grupo e dividir tudo aquilo com pessoas que eu gosto, que eu empatizo, que falam a minha língua, que vão se divertir junto comigo. E não é por nada não, viu? Mas o nosso grupo, eu sempre elogio eles, porque eles recebem as pessoas que estão chegando de braços abertos, sabe? Aqui você não tem patente, entendeu? O cara que faz 2 horas e 38, ele fala de igual para aquela pessoa que está fazendo a maratona em 5 horas, por exemplo, entendeu? Ele traz, ele ajuda, né? O que vai diferenciar um pouquinho aqui de cada um realmente é a experiência, é a fase que se encontra desse processo, entendeu? Uhum. E isso eu não canso, né, de reforçar para eles o quanto é precioso para esse equilíbrio aí, né? Para essa satisfação do grupo. Isso é muito legal. Alinha, me fala aí,
qual seria uma boa estratégia para a gente, pensando na ansiedade ali de treino, sabe? Ou de prova, o que a gente poderia estar criando de estratégia para diminuir essa ansiedade, para deixar, né, mais controlado isso durante ou algum evento específico, ou mesmo durante o treinamento, né? Uhum. Então, a ansiedade, ela é um sentimento que se refere ao futuro, né? Então, toda vez que a gente está ansioso, a gente está pensando sobre algo que ainda não aconteceu. E geralmente, quem é mais ansioso pensa sobre aquilo no futuro dando errado. E se chover? E se eu esquecer, sei lá, o meu gel? Né? Então, quando a gente está pensando no futuro, a gente está deixando de viver o presente, que é a única coisa que a gente pode mudar, é o único momento que a gente pode sentir, viver e mudar alguma coisa. O que passou já era, e o que vai acontecer no futuro a gente controla muito pouco. Né? Então, para trabalhar a ansiedade com os atletas, a gente tenta trazer sensação de controlabilidade. Né? Então, primeiro, ensinar que o momento presente é o mais valioso. Então, não importa o treino de amanhã, importa o que eu vou fazer hoje. E como eu vou me entregar hoje. E o que eu vou sentir hoje no meu treino. O de amanhã vai ser importante quando eu começar aquele treino. Então, acho que a primeira coisa é conseguir estar no momento presente, conseguir, se a pessoa nunca meditou, começar a meditar, porque a meditação é um treino de estar no momento presente. Usar treinos regenerativos, como treinos de mindfulness, né? Então, para praticar mindfulness, você não precisa estar em posição de lótus, você pode estar treinando, se você estiver focado no seu batimento cardíaco, no barulho do tênis no asfalto, entrando em contato com o ritmo do teu coração e a tua respiração, e focado só nisso, isso é um exercício de meditação. Né? Então, treinos regenerativos, aquecimentos e desaquecimentos podem ser momentos bem interessantes para treinar estar no aqui e agora consigo mesmo, sem música, né? Assim, prestando realmente atenção no que está acontecendo dentro de vocês. Então, dá para meditar correndo? Dá. E assim você está treinando estar no aqui e agora. E quando a gente treina a meditação, a gente diminui pensamentos ansiosos, porque a gente está no aqui e agora e não lá no futuro. Então, essa é uma das formas de reduzir a ansiedade. A outra forma é aumentar a sensação de controlabilidade, porque o que traz insegurança e ansiedade é essa incontrolabilidade de o que vai acontecer no futuro. Então, planeja, né? Então, eu tô ansioso com a minha prova, meus primeiros 10K, simulo meus 10K, treino meus 10K, visualizo os meus 10K, organizo e treino a minha alimentação dos 10K, organizo como vai ser o meu pace nos 10K, treino já imaginando como vai ser os meus 10K. E aí é quase como se eu tivesse simulado fisicamente, mentalmente, o que eu vou viver naquele dia. E aí eu posso testar coisas, eu posso imaginar o que pode dar de errado e buscar soluções. Então, essa é uma forma de diminuir a ansiedade, a gente aumentar o controle do que vai acontecer no dia da prova. Né? E a melhor forma de fazer isso é treinando, né? Então, assim, um atleta que treinou bem treinado e estabelece uma meta realista daquilo que ele foi capaz de fazer nos treinos, ele tem menos ansiedade, porque tá tudo ali muito mastigadinho. Ele viveu, ele fez, ele imaginou, ele testou tudo. Né? Quem estabelece metas muito irrealistas e não treina, vai aumentar a ansiedade, porque eu não tenho controle do que vai acontecer. Né? Legal. Então, esse estado presente é fundamental para esse controle da ansiedade. Fundamental. E vamos lá, um pouquinho de ansiedade a gente quer e ela vai existir. É saudável. É bem saudável. Então, aquele friozinho na barriga, aquele coração batendo, aquela respiração que está um pouco mais acelerada, ela é esperada e bem-vinda antes de uma competição. Isso é a sinalização do nosso corpo de que ele está se preparando para um desafio. Então, eu espero a ansiedade, eu quero que ela esteja em mim, eu quero um pouquinho de adrenalina no meu sangue para ele estimular o meu corpo, para o meu cérebro estar pensando só nisso. Então, essa medida de ansiedade a gente quer, a gente espera e a gente tem que olhar ela como bem-vinda. Que bom que eu estou sentindo isso, que eu estou valorizando esse desafio e eu vou usar toda essa energia a meu favor. E aí eu preciso olhar para essa ansiedade como positiva. O problema é aquela ansiedade que é desproporcional,
que é aquela ansiedade que antecipa tudo. A minha prova é daqui 3 semanas, eu já estou dormindo pensando na prova, eu já estou pensando que nada vai dar certo. Essa é uma ansiedade desproporcional, né? E disfuncional. Essa ansiedade a gente tem que trabalhar. A gente tem que ajudar a pessoa a ficar no aqui e agora, a ir cumprindo cada uma das etapas. Mas a ansiedade do dia, do frio na barriga, essa a gente tem que abraçar e usar ela a nosso favor. Legal. E pegando esse gancho que você falou dessas metas, quando eu sei que uma meta é saudável ou ela está muito exagerada? Quando que eu, né, de que forma que eu posso perceber isso daí, Carlinha? Aí é só trocar ideia com o nosso treinador. Ele vai saber exatamente quando a meta é exagerada. É só falar, coach, você acha que esse tempo eu consigo fazer? E aí, se você for assertivo, você vai dizer, olha, veja bem, pelos seus treinos, eu acho que ela pode estar um pouco mais agressiva, né? Então, quem sabe a gente pode fazer ajustes. Porque tem a meta do coach e tem a meta pessoal da cabecinha dela que o coach nem fica sabendo, entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. É a cabecinha viajar para um lugar que é outro lugar, né? Porque assim, geralmente, e eu acredito que vocês fazem esse trabalho, Roy, vocês conhecem os atletas de vocês, né? Gente, a gente treina, a gente sabe o nosso pace, a gente sabe o que a gente é capaz. Então, uma boa meta é uma meta que ela é realista e ela tem um desafiozinho, né? Não dá para eu querer fazer algo que eu nunca consegui na minha vida e está muito longe. Então, uma boa meta é aquela coisa que eu já testei e que já me aproximei no treino ou numa prova que foi uma prova teste, né? Dá para a gente fazer milagres em competição? Às vezes a gente se surpreende, porque tem toda uma adrenalina, uma emoção. Tem gente que compete muito bem e não treina tão bem. Porque tem lá, aparece, desce uma raça na hora, né? Agora, em 5 quilômetros, em 10, numa maratona, a gente não faz milagre, né? Eu acho que um corpo bem treinado, ele vai reproduzir aquilo que ele é capaz de fazer. Então, eu acho que o treino, ele é o melhor lugar que ajuda a gente a estabelecer a nossa meta. Aquilo que eu sou capaz de fazer no treino, eu vou ser capaz de fazer na competição. Né? Qual que é o problema? A gente ficar com aquela referência de 5 anos atrás, 3 anos atrás, né? Que, puxa, eu estava super treinado e querer, né, usar aquela referência. A gente precisa ser realista com aquilo que a gente está entregando hoje no treino. E tudo bem se desafiar um pouquinho, mas não criar uma meta que vai trazer mais ansiedade e frustração do que realização, né? Combinando com o que você falou há pouco, né, sobre qual que é a minha realidade. Essa meta encaixa dentro dessa minha realidade hoje, né? Uhum. Pô, hoje eu sou pai, né? Hoje eu sou mãe, hoje eu estou com um projeto no trabalho muito maior do que um tempo atrás. Então, aquele RP talvez não venha, né? E tudo bem, né? Eu não vou estar treinando só pelo tempo, né? Eu estou treinando para minha evolução. Com essa realidade aqui, eu posso sentir essa evolução, né? Sim, Legal, sim. legal, muito bom, muito bom. Quando a motivação, né, ela começa a cair e como esse atleta ele pode reconectar com o prazer do treino e não só focado na prova, né, Uhum. no objetivo ali dos resultados dele. Tá, olha só, queda de motivação pode ser por vários motivos, Roy. Você sabe que um dos motivos de queda de motivação pode ser questão de saúde mental, tá? E eu falo isso para todos os treinadores e atletas. Sabe aquele treino que você amava e assim, você tá com preguiça de levantar para ir? A gente chama a nossa atenção. Fadiga persistente, queda de motivação, a gente sempre liga um sinal amarelo de vamos conhecer, identificar e olhar para essa pessoa? Será que ela está em sofrimento emocional? Será que ela está com estresse pessoal, estresse na família? Será que ela teve uma perda recente e está impactando na motivação dela para o treino, que é algo que ela sempre amou? Então, a primeira coisa que eu levanto para se a pessoa não está motivada é, opa, vamos olhar para o quanto que ela está bem do ponto de vista de saúde mental, tá? Se a saúde mental tá super em dia,
a gente tem que olhar para, será que ela não está perdendo coisas? Será que esse treino, que era super legal, começou a ficar chato? Será que aquela amiga que era mega parceira não está mais presente? Será que a atenção que eu ganhava do meu treinador não existe mais? Então, a gente não entende motivação como algo que vem só de dentro do atleta. A gente entende que motivação tem a ver com esse ambiente que me motiva a levantar. Será que, puxa, agora eu não estou me sentindo mais pertencendo a esse grupo? Será que o treino está competindo com outra coisa que está interessante na minha vida? E por isso eu estou menos motivada com o treino, porque tem outras coisas me motivando. Então, quando a gente fala de motivação, tem que ter toda uma avaliação e um screening muito individual de o que está acontecendo na vida daquela pessoa, tá? Senão, a gente pode usar medidas superficiais e a gente não chegar na raiz da questão, tá? E você acha que o cansaço também pode influenciar nessa falta de motivação? Às vezes a pessoa, em vez de estar desmotivada, ela está cansada e isso é meio confundido. Muito, muito. Então, assim, uma pessoa que não está se recuperando bem, uma pessoa que está com déficit, uma pessoa que está cansada, não tem como levantar da cama, não tem como ter vontade de treinar. Então, por exemplo, desmotivação pode ser um aspecto do overtraining ou do burnout, que são coisas diferentes, tá? O overtraining é um excesso de treino com essa pessoa que não está se adaptando, porque ela não está recuperando direito, ela não tem tempo de descansar, então esse treino não está adaptado a ela. O burnout já é uma condição de exaustão física e emocional. Não necessariamente tem a ver com excesso de treino, pode ter a ver com excesso de estresse na vida. Então, são coisas diferentes que podem ser confundidas, mas que podem estar associadas. Então, uma pessoa que está desmotivada, ela pode sim estar só cansada, mas ela pode estar cansada fisicamente e emocionalmente. E aí, esse é uma questão do esporte, né? Então, o treino é um estresse. E o estresse com descanso, ele é muito bem-vindo, porque a gente vai ganhar todas as, né, força, potência, velocidade, etc. Mas o estresse sem descanso, ele vira uma sobrecarga. E quando a gente fala de atleta amador, a gente tem que considerar carga de treino e o que a gente chama de carga interna. O que é carga interna? É tudo de estresse que o meu corpo tem. Se eu durmo mal, se eu recebo uma bronca, se eu sou demitido, se eu perco um ente querido, se eu estou brigando com a minha família, se eu estou sem dinheiro, a gente coloca isso dentro da carga interna. Carga interna, mas carga externa de treino. Se a gente tiver sobrecarga e não tiver descanso adequado, a gente vai ter fadiga, cansaço e não vai render. Então, mais do que treinar bem, um bom atleta, independente se ele é olímpico, profissional ou amador, tem que saber descansar bem. Por isso que hoje em dia a gente fala muito em recovery, e não só em recovery físico, né? Gelinho, suplementação. A gente fala em mental recovery. Um atleta que se recupera fisicamente, toma lá tudo bonitinho, tenta dormir, mas está estressado todo dia, sob efeito de pressão, de estresse, de problemas da vida, ele não vai ter recuperação física adequada e ele não vai treinar com a qualidade que ele poderia ter no dia seguinte. Então, falta de motivação pode ser falta de descanso. Pode ser falta de recuperação adequada, pode ser falta de day off, pode ser falta de férias. E isso eu acho que é um tema que, assim, eu bato muito nessa tecla. Eu fui ontem no Mind Summit, que é um congresso super importante dessa parte de saúde mental. E o Tal Ben-Shahar, que é o cara da felicidade lá da faculdade de Harvard, falou sobre isso. Estresse não é um problema. O problema é estresse sem descanso. Um estresse que é crônico. O estresse que a pessoa não dorme, ela não relaxa, ela não tem momentos de prazer e recuperação na vida dela. Aí sim a gente entra num estresse que é o de-stress, né? Não é o eu-stress. E isso sim tem prejuízos importantes para a performance física, mental e para bem-estar emocional. Ah, que legal. Legal. Então, mais do que nunca, né? Tipo, se você está num ciclo de treinamento, esse sono adequado, essa alimentação bonitinha, né? A suplementação, no caso, né? Logo pós-treino, ou então treinos respeitando os regenerativos, né? Pensando nessa qualidade
da recuperação, né? Que é tão importante quanto o treino. E lazer, né? Porque isso tudo que você falou tem a ver com recuperação física. Como que a gente recupera a mente? A gente recupera a mente dando risada, se divertindo, pensando em outras coisas que não treino nem trabalho, e nem o to-do list e a compra do final de semana, né? De casa. Então, a gente tem que considerar, e a gente ensina os atletas olímpicos a fazer isso. Né? Então, assim, que momento que você tem para fazer o seu mental recovery, que você vai se divertir, que você vai namorar, que você vai, sabe, ver teus amigos, dar risada, dançar, escutar uma música que você gosta, né? Isso é super importante porque faz parte da recuperação. Legal. E para aquelas pessoas, Carlinha, que, né, que é um fator super importante, que é a alimentação, suplementação, mas tem medo de comer, sabe, durante o treinamento. Porque às vezes se apegam mais na parte estética ou no peso ali, né, corporal, e deixam de perceber né, o rendimento nos treinos. O que a gente tem que estar de olho? O que a gente tem que estar falando pessoalmente, né, para a gente observar isso e ajudar alguém, né? É difícil falar dessa área, Roy, mas assim, eu gosto de falar porque chega no meu consultório, não chega só no da Tati na Nutri, chegam as pessoas com RED-S, por exemplo, que é a síndrome da deficiência calórica, né, energética no atleta, e quando a gente come menos do que o nosso corpo precisa, a gente dispara uma série de modificações metabólicas, psicológicas, ósseas, hormonais, endócrinas, e a gente pode ter grandes prejuízos. E o RED-S não acomete só as mulheres, como antes era pensado lá na tríade da mulher atleta, ele acomete os homens também, e principalmente em esportes de endurance, como corrida, triatlon, ciclismo. E a gente tem visto o caso de RED-S, assim, a rodo, porque realmente é bem visto, né, de uma maneira leiga, estar bem levinho para conseguir supostamente correr bem, nadar bem, pedalar bem. Mas esse olhar para a alimentação, que eu entendo que é super importante comer saudável, se a gente não come o suficiente, a gente fica nesse déficit também, né? Porque a alimentação também ajuda a recuperar e o carboidrato também ajuda nessa recuperação. Então, para quem tem medo de comer o carboidrato ou para quem tem dificuldade ainda na relação com a comida, eu sugiro que busque ajuda com a sua Nutri ou com a pessoa com quem você trabalha, com o seu médico, para entender mais os processos que envolvem a alimentação, o carboidrato e o treino, para compreender, porque quando a gente ouve o Instagram, a gente vai ter milhões de informações. Quando a gente ouve o nosso médico que conhece a gente, que conhece o nosso corpo, talvez ele consiga passar para a gente a informação que deixa a gente com menos medo de comer. Muito do meu trabalho junto com a Tati é ajudar as meninas a não ter medo da comida, né? E a comida ser um grande aliado na recuperação e na performance. E eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar com as atletas olímpicas, né? Eu trabalho com a Tota, que é a nossa melhor ciclista que está arrasando, né? E eu perguntei para ela, os números dela só melhoraram, né? Dentro do Tour de France, dentro do Giro da Itália, ela só foi melhorando os números dela dentro das provas. E eu falei, Tota, por que você acha que você melhorou os seus números ao longo de cada etapa? E ela virou para mim e falou assim, Carla, porque eu como. As meninas da equipe não comem. Na Movistar, que é a equipe dela, ela recebe uma comidinha pesadinha com o nome dela. A nutricionista sabe quanto ela pedala, quanto ela gasta e quando ela precisa comer. E ela vai lá e come tudo que manda ela comer. As meninas do time não comem tudo. Caramba! E só a Tota, os números dela subiram. E ela falou assim, eu como tudo que me dão para comer. E como muito mais do que eu comia quando eu treinava no Brasil. E muito mais carboidrato do que eu comia antes. E a minha performance nunca teve tão boa. E minha recuperação é melhor do que todas as meninas da nossa equipe. Então, quando você ouve uma atleta profissional de ciclismo, de esporte de endurance, falando isso, a gente consegue olhar para todo esse olhar aqui do treinamento, da nutrição, e a gente começa a tirar os medos, né? E eu sei que dá muito medo de engordar nesse ambiente, que a gente quer estar levinho, mas eu acho que a gente tem que quebrar algumas crenças que eu sozinha não vou conseguir, mas que eu pediria ajuda para os nutricionistas de vocês,
para a gente considerar o alimento o nosso maior parceiro para performance e para recuperação. E aí não é qualquer alimento, né, gente? É comida boa, sem medo do carboidrato, mas não é o churros, né? Não é o pastel. É uma boa massa, né? E uma comidinha legal. Eu acho que esse olhar, né, no seu desempenho, né? Pô, você está entregando os treinos, você está se sentindo forte, né? Você está... não se preocupa com a balança, não se preocupa com a estética, né? Você está evoluindo nesse sentido, né, Carlinhos? A gente usa uma frase, Roy, eu e a Tati, que é assim: o corpo bom é o corpo que performa. Então, quanto que o teu corpo está performando? Será que quando você perdeu aqueles 2 últimos quilos, você continuou fazendo o teu treino e recuperando como você recuperava antes? Ou, antes de perder os seus 2 quilos, você estava ótima no dia seguinte, você corria com força, você ia até o final, você melhorava seu pace no último quilômetro. Então, essa sutileza de perceber o nosso próprio corpo, né? Não ficar tão obcecada pelo número, mas ser mais perceptiva para o que esse corpo está respondendo, né? Como que ele responde quando você come bem, como ele responde quando você come menos. E o nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro, Roy. O tempo inteiro ele sinaliza, de várias formas. Ele sinaliza no cansaço, ele sinaliza na qualidade da unha, na queda de cabelo, na fome, na falta de fome. E ser um bom atleta é também se conhecer bem e ter essa noção de se perceber. Né? Então, esse é um repertório importante para quem quer ser um bom atleta e entregar performance. É se perceber e se conhecer. Gente, esse treino tá demais para mim hoje, coach. Não dormi bem essa noite. Posso diminuir aqui, fazer uma rodagem ao invés de fazer esses tiros aqui que você está me pedindo? Né? Então, eu tento. Gente, atleta profissional faz isso o tempo inteiro. Né? Atleta profissional não segue planilha de olho fechado. Atleta profissional se observa, dá feedback para o treinador, preenche o well-being, que é a avaliação, né, de como eu dormi, como está a minha percepção de recuperação, como que estão as minhas dores e meu nível de estresse. O treinador olímpico, ele olha para isso antes de dar o treino. Porque ele sabe, por exemplo, que aquela menina, se ela está menstruada e ele conhece que ela durante a menstruação não rende tão bem, ele vai fazer ajustes para ela naquele dia, naquele treino. Então, não tenham medo de fazer ajustes no treino de vocês. Vocês não estão dando migué. Vocês estão ajustando o treino para usar o melhor potencial de vocês. E vocês têm um treinador Roy, gente. Se fosse outro, porque tem os treinadores que são old school, né? Faz aí. Mas não, vocês têm o Roy como treinador, então conta para ele o que está acontecendo na vida de vocês, ajusta. Não quer dizer que vocês estão dando migué, vocês não vão perder performance por isso, pelo contrário. Vocês vão usar o treino a favor de vocês, para aquele momento de vocês. Fiquei até feliz agora, Carlinha. Hoje mesmo eu falei para uma aluna, eu falei, minha querida, nesse caso, você não tem nem que pensar, você tem que fazer um treino regenerativo, ou ir para uma bike, para um transporte. Faz pensando na recuperação, não no treino. E a gente dá essa liberdade para eles. A gente sempre orienta eles nesse sentido mesmo, né? Porque a gente sabe a importância desse autoconhecimento, né? E sempre, né, com consciência, porque é isso. Realmente, não é migué, né? Tô cansado hoje. Hoje eu não dormi bem, eu não comi bem, eu tô exausto. Então, né, se respeita. É sobre treinar de um jeito inteligente, né, gente? Quantidade de gadgets, de wearables que a gente usa, né? Mas o nosso maior termômetro é a nossa própria percepção. Tô irritada, dormi mal, não tô me sentindo bem. Tá tudo bem fazer um ajuste aquele dia, né? E eu acho que é importante lembrar que a gente não vai perder tudo, né? Eu acho que dá muito medo de perder performance, de perder tudo que eu conquistei, né? Mas se vocês são pessoas dedicadas, se o esporte faz parte da vida de vocês, vocês não vão perder. Um ajuste na vida de vocês não vai mudar a composição corporal de um dia para o outro, não vai mudar o pace de um dia para o outro, pelo contrário, vai prevenir lesão, vai aumentar a chance de vocês terem um sono bom, de diminuir a ansiedade de vocês, porque é isso, fazer um treino ruim, em cima de treino ruim, em cima de treino ruim, né? A chance de machucar é alta, a chance de deprimir é alta, a chance de ficar irritada é alta, a chance de ficar ansioso é alta, né? Então, um dia ruim faz parte. E nesse dia ruim a gente tem que cuidar da gente, ser carinhoso com a gente,
né? E ser inteligente em fazer boas adaptações no treino. É isso aí. Boa! Agora, esse é muito importante. Essa pergunta aqui, meu, vai abalar muita gente. Ó, se você pudesse dar um conselho para aqueles que vivem com a sensação de que nunca está treinando o suficiente, Carlinhos. Você já pegou esses atletas? Que o meu cara é um monstro, mas ali ele tem uma percepção que sempre está faltando alguma coisa, sabe? Como que a gente pode, né, nos ajudar nesse sentido? Porque muitas vezes eu estou nesse campo também, muitas vezes eu me enquadro nesse perfil também. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde as cobranças vêm de todos os lados, né? Então, assim, e acaba que a gente se cobra mais do que todo mundo. A gente quer entregar o melhor e a gente quer fazer sempre o melhor. Se a gente olhar para as mulheres, principalmente, que, né, tem que ser boa mãe, boa nisso, boa naquilo, o cabelo tem que estar ótimo e tem que estar isso. É muita coisa, é muita sobrecarga. E a gente é humano, né? Então, essa sensação de nunca estar sendo bom o suficiente, ela é algo que, que faz a gente estar sempre questionando a nosso próprio respeito, que faz a gente estar sempre achando que o que a gente está entregando não está bom e que está muito ligado a um perfeccionismo, né? Da gente querer sempre achar que a gente tem que estar 100%. Não existe ninguém 100%. E se a gente for olhar até para os princípios do treinamento, é para isso que existe periodização. Para a gente crescer, atingir o pico, perder o pico e depois crescer, atingir o pico. Nem os atletas campeões olímpicos, eles estão sempre no pico entregando o melhor. E eu acho que essa é uma diferença importante do amador e dos atletas de alta performance. O atleta de alta performance, ele sabe que nas férias ele vai perder performance, ele vai engordar, ele vai destreinar e faz parte do treinamento. O atleta amador, por algum motivo, enfiaram na nossa cabeça que a gente tem que estar on fit todo o tempo do ano. É impossível. É impossível. Né? Se a gente olhar para a periodização do treinamento, sobe e desce o tempo inteiro. E isso é sobre vida. Se a gente for olhar para lá, o nosso batimento cardíaco ali também, né? Se a gente estiver retinho, quer dizer que a gente está morto, né? Então, eu acho que quebrar crenças é importante. A gente não consegue atingir a nossa melhor performance todos os dias, 365 dias. Nem os campeões olímpicos fazem isso. E se a gente for com esse olhar, a gente vai permitir para a gente ter momentos de topo e momentos que eu não estou tão bem, e momentos de topo e momentos que eu não estou tão bem. E eu acho que assim a gente diminui esse nível de exigência e perfeccionismo que é impossível de atingir, e talvez a vida fique mais leve, porque a vida pode ser mais leve, pode ser mais gostoso, né? O processo de treinar, de acordar, de se divertir, de melhorar metas e piorar metas, porque faz parte também. Pode não, eu complemento que deve ser mais gostosa, né, Carlinha? Afinal de contas, o pote de ouro não está lá no fim do arco-íris, né? Ele é o arco-íris, não é verdade? Então, essa jornada ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser realmente aproveitada, né? Então, esse olhar, esse cuidado, justamente para deixar ela agradável, né? Mas eu acho que, meu, pô, clareou muito aqui né, as suas ideias aí, o que você passou para a gente, com certeza pode ser muito aplicável aí no dia a dia, para a gente fazer a reflexão, fazer esse trabalho pessoal aí, que é super importante, né? Essa autoanálise, né? Esse cuidado que eu tenho com os meus pensamentos e com as minhas atitudes. E acho que a gente pode, se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, mas abrir aí para uma galera perguntar alguma coisa que eles querem. A Taila, ela perguntou aqui, ó, dá algumas dicas para a gente do wearables acessíveis e que indicativos deles são importantes para a gente encontrar informações para esse equilíbrio. A percepção subjetiva de esforço, tá? Eu acho que é incrível a gente usar o relógio, o anel, né, para a gente ter dados interessantes da nossa saúde. E eu acho que eles são muito positivos, mas eu não ficaria bitolada neles, né? Eu acho que
A gente sabe quando a gente dorme uma noite boa de sono. Óbvio que o relógio vai dar ali, né, o nível do REM e o nível e etc. Mas assim, eu acho que o wearable mais fidedigno que a gente tem é a nossa própria percepção subjetiva de recuperação e de esforço. E se a gente não treina eles e fica só dependente dos wearables, a gente perde essa capacidade de se perceber sozinha, sem precisar do relógio, né? Então, eu sugiro que a gente use cada vez mais a nossa percepção e use os wearables só para fazer um double check. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tô bem mesmo. Nossa, tô mal mesmo. O relógio que tá confirmando que eu não tô bem. E eles são parceiros, mas eu não colocaria eles como protagonistas da nossa vida. Eu acho que a gente tem que saber se perceber sem a ajuda deles. Para não ficar refém, né? Para você não ficar, né, sendo influenciado por eventualmente um relógio que falou que você não dormiu bem, mas pô, você está se sentindo descansado, né? Exato. A tua Entendi. percepção é a melhor de todas. E treinar essa percepção, né? Porque tem gente que não se percebe. Não se percebe com fome, com sede, com vontade de ir no banheiro. E essas coisas são muito básicas, né? Então, perceber a própria fome, a própria sede, a própria dor, ter noção do que é uma dor de treino, uma dor que é mais esquisita, uma dor mais de lesão. Isso é uma capacidade muito importante para a gente cuidar da nossa performance, da nossa saúde, da nossa longevidade dentro do esporte também. Legal. O coach Rafa, nosso grande treinador, ele fez o meio Ironman agora de Floripa sem relógio. Ele nadou, pedalou e correu só na percepção. E olha que legal. E ele, antes da prova, ele fez um filminho falando tudo que ele ia fazer, o ritmo que ele ia fazer em cada e bateu certinho, meu, com essa percepção aí. Tá vendo? O coach Rafa tá treinado na percepção subjetiva dele. Muito legal. Pessoal, mais alguém com perguntas aí? Porque eu tenho muitas para a Carlinha, meu. Se vocês não falarem nada, eu vou falar aqui. Eu vou começar a fazer um monte de pergunta para ela. Ó, Eu tô levantaram a vendo a mão. pergunta da Tayla. O HRV, deixa eu só complementar a pergunta da Tayla. O HRV, ele é um dado super importante de saúde global e geral, tá? Então, quem tem HRV e acompanha seu próprio HRV, ele é super impactado por estresse, por falta de descanso, e ele é um dado do nosso sistema nervoso central. Então, quando nosso HRV não tá bom, se liga nisso. Quer dizer que você não descansou bem, quer dizer que você está estressado, quer dizer que não dá para você exigir de você o seu melhor treino, tá? Então, ele é um dado bem importante que fala de todo o nosso nível de estresse e ele é um dado, assim, bem sistema nervoso central, tá? E ele pega mesmo, você toma um negocinho na noite anterior, ele já muda bem, né? Muda. Legal. Tuca, tem uma pergunta para a Carlinha. Vai lá, Tuquinha. Tá me ouvindo? Tô. Sim. Oi. Eu só não tô de câmera porque eu tô de pijama. Mas falando dessa parte mental, assim, o que eu sinto, tô trazendo um exemplo pessoal, né? Que o que me pega é muito mais, talvez, uma certa autossabotagem, no sentido que eu gosto de treinar, gosto de ter seus objetivos, e trazendo a pauta de um sub-3, por exemplo, eu já tive, 3 tentativas, e eu sei que dentro de mim eu estava super capacitada para entregar, mas na hora do vamos ver, eu dou uma afrouxada. O Nick fala que eu preciso tomar uns tapas na cara para engolir o choro, mas brincando, né? Mas assim, e eu sinto que eu tenho um pouco disso, mas daí para eu tentar entender, assim, eu tenho dificuldade de acessar ferramentas na hora desses desconfortos, assim, que eu sinto que a gente quer achar o equilíbrio, o piriri-pororó, mas é que nem você falou, né? Tem momentos que a gente precisa desses desconfortos, desse frio na barriga que leva a gente para frente. E como que eu identifico, assim, que é minha cabeça jogando contra, e o que eu faço na hora desse desconforto para
para falar, meu, você tá pronta, você, né, você treinou para isso, você já fez 1, 2, 3 vezes, ciclos impecáveis, mas, meu, na hora, assim, qualquer desconfortinho, eu relaxo, daí é meio que assim, ó, tá vendo? Não consegue, tá vendo? Cabeça fraca, melhor largar a mão. Daí fui pra montanha. Beleza, fiquei super feliz, realizada, encontrei um monte de prazer, mas eu ainda tenho dentro de mim isso, né, de querer realizar um sonho, né? Mas como? Como lidar com isso? Eu acho que muita gente tem esse questionamento e essa dúvida assim interna, né? Porque é mais fácil você também tirar o pé e aceitar, tipo, ai, não, vou tentar encaixar na minha vida, que beleza. Mas às vezes dá para você também tentar encaixar, né? Com esses objetivos um pouco audaciosos, mas que é capaz, né? Então, Tuca, eu acho que assim, se você está fazendo um treino que te dá capacidade para você fazer um sub 3, então você pode ter uma meta de sub 3, né? Se você não está conseguindo apresentar o sub 3 na hora da competição, talvez, né, a gente teria que entender individualmente o que você faz dentro da prova que você se sabota, como você usou a palavra, né? E aí, você deu o exemplo que é muito, que a gente chama de profecia autorrealizadora. Quem é ansioso e quem se cobra demais e é super perfeccionista, geralmente olha para a falha e para a falta, não olha para tudo de bom, né? Então, o autoexigente, o perfeccionista, ele fala assim: ai, não vai errar agora, hein? Ah, mas não vai ficar mole aqui, hein? Ah, mas não vai fazer isso de novo, hein? E aí, quando começa a acontecer tudo de novo, Daí eu relaxo 100%. é a profecia autorrealizadora. Tá vendo? Tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você achou que você podia dessa vez e não tá dando. E esse primeiro, é um mecanismo do perfeccionista de olhar só para o lado negativo. Então, né, no teu caso, ou no caso dos perfeccionistas, a gente teria que ajudar a flexibilizar essa rigidez de pensamento, de tem que ser assim, porque se não for assim, não é de nenhum jeito. E talvez você me descreveu uma situação onde, quando alguma coisa não dá certo, eu já dou uma relaxadinha, né? A gente tem 2 funcionamentos muito básicos no nosso organismo, em todos os organismos vivos do planeta, que é o enfrentamento e a esquiva. Né? Enfrentamento em direção aos nossos objetivos, à comida, e em direção à proteção e das coisas que a gente gosta e quer. E a esquiva para a gente sobreviver, para a gente se defender, para a gente ir para uma zona de conforto, para a gente. Né? A questão é que, durante uma situação de competição, a esquiva, ela não é tão adaptativa quanto o enfrentamento. Então, se eu me coloquei dentro de um desafio, eu preciso usar o meu padrão de enfrentamento. Se eu treinei para fazer sub 3 e eu senti uma dorzinha no simulado e eu enfrentei essa dorzinha, e eu senti sede e eu enfrentei a sede, eu preciso usar esse padrão de enfrentamento. Né? E eu preciso treinar esse padrão de enfrentamento, eu preciso treinar as dificuldades que vão aparecer, enfrentar as dificuldades, sejam elas, né, fazendo algo ou pensando de um jeito enfrentador. Se diante do primeiro obstáculo eu já começo a duvidar, eu já começo a me esquivar, eu já começo a desistir, eu estou treinando esquiva e não enfrentamento. Né? Então, para a gente ser um bom competidor, a gente tem que ser um bom enfrentador e uma pessoa que lida com os desconfortos, né? Mentais e físicos, porque tem um monte de desconforto mental que aparece na nossa cabeça. Ai, tá vendo? Você não consegue. Ai, tá vendo o outro conseguir e você não. Ai, tá vendo? De novo vai acontecer isso aqui. Então, a gente tem estratégias e a gente vai ajudando, né, os atletas a criar as autofalas, criar as estratégias de enfrentamento para os momentos difíceis, como lidar com solução de problemas dentro de uma competição de endurance para eu não desistir. E tem a hora que desistir é a melhor solução, né? Mas para chegar nesse momento, eu tenho que ter tentado muitas vezes antes, né? Eu tenho que ter ido para o enfrentamento muitas vezes antes. Então, é uma combinação de perfeccionismo com talvez um padrão de esquiva que a gente tem que ajustar. E a gente tem que olhar se isso não está aparecendo em outras coisas da vida da pessoa. Né? Então, geralmente o que acontece na nossa competição, gente, acontece na nossa vida em outras coisas. E a gente tem que olhar como um padrão de coisas que a gente está repetindo e que talvez a gente tenha que fazer mudanças para conquistar resultados diferentes. Boa. Marcar a sessão depois.
Muito legal aí, pessoal. Riquíssimo isso, hein? Nossa, você viu, caiu como uma luva para mim em alguns momentos. A gente tem essa atitude aí, né? E realmente, você não vai estar 100%, né? De uma maneira sempre, né? Então, essa tensão é importante para você poder, né, abraçar e falar: opa, estou nessa zona aqui, vamos lá, vamos mudar esse padrão aqui para ter resultados diferentes. Que legal. Pessoal, mais alguma pergunta? E aí, vamos, aproveitem, por favor. Não é sempre que a gente tem a Carlinha aqui com a gente nesse papo gostoso e rico. Não? Então Ô, eu Roy, vou fazer. deixa eu Vai aproveitar, lá. então. E eu também não vou ligar a câmera, que também estou de pijama, tá, Tuquinha? É, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta, aproveitando o meu momento, mas também pegando o gancho da Tuca. Doutora Carla, eu estou gravidinha e eu estou passando por uma fase aí de... Eu aprendi muito sobre correr sem precisar ter performance. Minha última prova foi literalmente o desafio do Rio de Janeiro e foi muito legal ter corrido de uma forma leve, mas estando gravidinha nesse mundo da corrida, a gente fica se comparando, mas vai voltar, não vai voltar, como vai ser? Então, como lidar, talvez, aí com esse momento, lembrando que nós não somos profissionais, somos amadoras, mas também nesse momento aí delicado que é essa passagem, essa transição de mamãe de gravidez, né? Uhum. Bárbara, vai voltar, tá? Só para te avisar. Vai voltar melhor. Vai O voltar coach bem já melhor. falou isso. Vai voltar muito melhor. Assim, eu voltei depois da gravidez voando. Assim, não sei o que acontece com a gente, que muda, mas volta melhor. Mas eu te entendo, né? Assim, para quem corria e corre, de repente tá gravidinha e tá, né, fazendo outras atividades ou correndo mais devagarzinho, é esquisito perder performance, né? Ao mesmo tempo, Bárbara, eu diria a mesma coisa que eu falei sobre a ansiedade. Eu acho que o momento presente é sobre gestar um ser humano, né? E aí a prioridade se torna como que esse bebê vai nascer ainda mais saudável. E se você se movimentar, você vai estar provavelmente ajudando ele a nascer saudável. Mas não é mais sobre performance agora, é sobre, né, um exercício que seja bom para você e para o seu bebê, né? E você vai voltar a ter performance. E graças a Deus, esse tabu a gente já derrubou. As mulheres engravidam, têm seus filhos e voltam a ter a performance de antes. Você vai precisar só ser paciente com cada parte do seu ciclo, né? Com o puerpério, que é um momento super delicado, né? Para a mulher, para o bebê, porque tem um monte de alteração hormonal. Então, assim, não tenha pressa, mas faça no seu tempo esse retorno e vai dar tudo certo. A questão agora é a gente, de fato, olhar para o momento presente. E eu acho que a maternidade, não sei se é seu primeiro filho, mas ela ensina muito para a gente sobre prioridades, sobre outra pessoinha ser mais importante do que a gente, sobre como a gente vai dividir prioridades ao longo da vida e como a gente vai estabelecer metas, né? Eu fui mãe com 22 anos e assim, eu entreguei o meu TCC, meu filho nasceu, então assim, minha carreira inteira eu fiz com filho, com bebê, e isso não me limitou em absolutamente nada. E se eu perguntar para o meu filho se eu sou uma boa mãe, ele vai responder que sim. Então não é que eu não deixei de ser mãe, né? É a gente conseguir equilibrar os pratinhos, voltar a ser você quando você tivesse tempo, mas ficar tranquila em relação ao tempo de cada uma dessas coisas, né? Tá tudo bem, você vai voltar, você vai ter tempo de correr o seu melhor com a sua filha ou seu filho, e ele vai atravessar a linha de chegada de você, junto com você, e vai ser muito mais legal com ele do que quando você estava sozinha, eu te garanto. Vai dar um trabalhinho, tá? Vai dar um trabalhinho, vai ter umas noites mal dormidas, mas é recompensador. Legal, obrigada. Tá Muito fechado. bom. E, Carlinha, a gente teve várias mamães recentes aí. Então, a pergunta dela vai servir para muita gente aí.
Gente, a gente volta voando. É que assim, cada uma no seu tempo, não precisa ser rápido, mas o nosso corpo se adapta, é possível, né? Eu acho que não. Isso, graças a Deus, eu tinha, né, pessoas perto de mim, eu vi minhas amigas voltando e treinando. Eu acho que isso ajuda muito também, ver as nossas amigas que tiveram filhos e que voltaram a treinar, então não é uma limitação. Mas tem aí o período que a gente vai precisar, né? E voltando gradualmente, devagarzinho, e se ajustando com uma vida nova, com um bebezinho, né? Poxa, eu fico triste, viu? Porque eu ficaria aqui umas 2, 3 horas falando com você facilmente, porque isso me fascina, né? Esse Uhum. comportamento do ser humano aí, de que maneira que a gente pode, né, se relacionar com o esporte, com os nossos objetivos aí de uma maneira gostosa e sempre buscando esse desenvolvimento pessoal. É muito legal, né? Uma das nossas missões aí como EQE é levar também isso para as pessoas, essa consciência durante o esporte, entendeu, Carlinhos? Uhum. Então, te agradeço de coração, meu. Eu que agradeço, Roizito. Tamo junto. Agradeço também todos os nossos atletas aí que participaram desse bate-papo. Agradeço porque foi um convite beneficente, então eles depositaram uma quantia que eles quiseram para as nossas crianças lá do Atletismo para Todos. Que eu vou te convidar quando você puder ir lá conhecer, é muito legal com as crianças lá. Lógico. Vamos lá. Lá é dentro da Unasp, que é o Centro Universitário Adventista, e eles têm uma pista de atletismo lá. Que legal. E, cara, é um oásis lá no Capão Redondo. Cara. Você tá lá dentro e você fala, uau, que lugar lindo, meu. Que é impressionante. Eles têm a oportunidade de estar treinando lá numa pista com o nosso mestre Gamboa, que eles já conheceram também. Então, agradeço todo mundo que participou aí, que depositou, e você por ter aceitado e ter contribuído aí com o seu tempo, viu, Carla? De Eu verdade. que agradeço, gente. Espero ter Quer contribuído aí. finalizar de alguma maneira, quer encerrar com uma mensagem aí para a galera, levar isso, né? Levar o esporte não tão a sério quanto o profissional, mas de forma prazerosa. Na verdade, assim, eu só tenho a agradecer o esporte na minha vida. Assim, eu sou o que eu sou por causa do esporte que eu pratiquei, das pessoas que eu convivi, dos treinadores que fizeram parte da minha vida. Os meus amigos são do esporte, então é olhar para o esporte com esse olhar de vai ser para o resto da vida e vai trazer para vocês para muito além do que um número, né? Vai trazer o jeito de enfrentar a vida, vai trazer, né? Caráter em alguma medida, jeito de enfrentar situações difíceis e vai levar os amigos para o resto da vida. Então, aproveitem o esporte na vida de vocês. É isso. Pô, show de bola, Carlinha. Muito obrigado, viu? Beijo, Obrigadão. gente. Bom Valeu, descanso para pessoal. vocês. Obrigadão. Parabéns.